meus lindos, minhas lindas, minhas amorecas, meus amorecos. Com certeza a saudade só tem aumentado. Meu coração tá cada dia mais apertado de saudade, tá? Primeiro recadinho de hoje. Estamos chegando nos dias frios aqui do nosso estado, do Paraná, na nossa cidade de Colombo. Então, por isso, se agasalhem, tá? Roupa quentinha, meia, luva, cachecol, touca, nada de gelado, nada de sair no frio, se cuidem, tá bom? E falando em se cuidem, o outro recadinho. Gente, estamos entrando num momento bem crítico, tanto no nosso município quanto no nosso estado. Os números de pessoas infectadas pelo coronavírus têm aumentado, aumentou em Colombo, aumentou o número de mortes, então por isso continuem se cuidando, tá? As famílias que precisam sair para trabalhar, tomem as medidas de prevenção, certo? Quem pode ficar em casa, fica em casa. Nada de bater perna na rua, nada de ir no mercado junto com a mãe, com o pai, com o familiar. Mercado não é passeio, é necessidade, certo? Vamos tomando os nossos cuidados, cada um cuidando na sua casa, para que a gente possa voltar logo para a escola, para que a gente consiga retomar logo a nossa vida, né? A nossa vida normal, a nossa rotina, certo? Beleza? Então tá, nós vamos para a nossa 10ª aula e eu vou mostrar 3 cartazes para vocês, 3 gravuras. Enquanto eu mostro a gravura para vocês, vocês podem ir conversando com a família. Do que se trata essa gravura? Do que você lembrou? A hora que você viu a gravura, você lembrou do quê? O que traz na sua lembrança? Tá, beleza? Então, vamos para a primeira gravura. É esta daqui. Tá dando para ver bem legal? Então tá jóia. O que lembra essa gravura? Quem falou, lembra Cristo, acertou. Quem falou, mas lembra aquele Cristo que foi construído lá naquele morro bem alto, Rita, acertou. Quem falou assim, é uma paisagem do Rio de Janeiro, acertou. E quem falou assim, esse aí é o Cristo Redentor, acertou também. E quem disse, esse é o Cristo Redentor que fica no Rio de Janeiro, acertou. Muito bem, vocês estão de parabéns, acertaram todos os que arriscaram nas suas respostas. Então, aqui, essa imagem, né, esse desenho, ele lembra o Cristo Redentor, que foi inaugurado em 1931 e realmente fica no alto de um morro lá no Rio de Janeiro. Vou mostrar outra gravura para vocês. Essa daqui. Todo mundo tá conseguindo ver? Tá boa a imagem? Tá legal? Então tá bom. O que significa essa gravura? Rita, essa é fácil. É festa junina. Que legal, vocês acertaram. Rita, essa semana meu professor trabalhou sobre a festa junina. Trabalhou sobre a origem da festa junina, trabalhou sobre as danças, sobre as comidas, sobre como que acontece a festa junina em regiões do Brasil. Poxa vida, que massa, que legal. Isso mesmo, esse desenho aqui, ele lembra a festa junina. E é assim, uma das festas juninas maiores que nós temos no nosso Brasil, ela acontece em Campina Grande, acontece na Paraíba. Só que por conta, né, do coronavírus, da doença Covid, a Covid, né, 19, ela não aconteceu esse ano, ela foi cancelada. Mas é uma festa tradicional do Brasil, acontece em várias regiões, como eu estava falando para vocês, a maior, a grandiosa,
e é algo espetacular, é lá da Paraíba e acabam recebendo muitos visitantes, tanto do Brasil como fora do Brasil. Então, esse desenho é da festa junina. Muito bem. E esse daqui é uma máscara. E máscara lembra o quê? Tem uma época do ano lá na escola que a gente faz vários tipos de máscara, aparece cada uma mais criativa que a outra. Vocês lembram que época é essa? O que acaba se comemorando? O carnaval. Muito bem! O carnaval, ela é uma festa que tem origem lá da época que o Brasil foi colonizado por Portugal. Começou lá atrás, lá muito tempo atrás. Foi lá que começou-se o carnaval, com uma brincadeira chamada intrudo. E depois, com o passar dos anos, né, a ideia do carnaval, as ideias foram surgindo outras ideias, outras manifestações, mas hoje o Brasil é conhecido como um país do carnaval. O carnaval é sim considerado uma das maiores festas que o Brasil tem, tá? Então nós temos aqui o carnaval, que veio lá de Portugal, que a ideia veio de Portugal. A festa junina também é uma ideia europeia. Claro que daí foi adaptada no Brasil com a regionalidade do Brasil. E aí nós aqui temos o Cristo Redentor. O que isso tem de igual? Então, só lembrando que o carnaval e a festa junina são ideias que foram trazidas da Europa. Claro que com o passar do tempo aqui no Brasil foram ganhando características regionais, né? Características do Brasil. Mas o que será que a Rita quer contar para vocês dessas 3 manifestações aqui? Uma obra arquitetônica e 2 festas. O que será que é? Que aula é essa que a Rita quer contar para vocês? Essa aula quer dizer o seguinte, que essas são algumas das várias manifestações culturais que nós temos no Brasil, tá? E as manifestações culturais, elas são através de celebrações, de ritos, são através de fotografias, são através de prédios, de construções arquitetônicas, enfim, tudo isso que foi se construindo ao longo dos anos e que conta a nossa história, a história do povo brasileiro, tá certo? E agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou convidar vocês a irem comigo para minha sala, que lá na sala eu vou receber algumas convidadas, umas convidadas muito importantes, e lá a gente vai continuar essa aula, certo? Vamos lá para a sala comigo? Vamos lá então, venham! Oi, então estamos aqui na sala da minha casa com algumas pessoas muito importantes na minha vida, Lolo, Bibi, e hoje até a Rubi resolveu participar, gente, vê se pode. Então, nós conversamos agora há pouco sobre as manifestações culturais do nosso Brasil. Só que, enquanto família, nós também temos algumas coisas que nos fazem recordar de histórias, que nos fazem ter lembranças e que em algumas vezes nos fazem até ter forças para estar continuando aí na caminhada, certo? Coisas assim que são muito importantes pra gente, pra família da gente. Cada família tem a sua. Então aqui a gente se reuniu aqui na sala e cada uma trouxe aqui algumas coisas que elas acham, que nós achamos, que elas acham que são importantes para a vida dela, que fazem parte dessa história cultural delas. Então, Luane, o
Quer contar pra gente o que você Claro. acha que é bacana, o que você tem de recordação boa? Sim, da eu tua trouxe história? pra vocês verem duas coisas que tem muito valor sentimental pra mim. Que foi a avó Cata que deu, que é essa mochilinha da Turma da Mônica. Eu acho que eu tinha quantos anos, mãe? Tinha 4? Tinha uns 4 anos e eu vou guardar pra sempre porque ela é muito importante pra mim. Foi a avó Cata que deu. Primeira mochilinha da escola. E também esse potinho de comida da tartaruga, que eu comi tudo quanto é canto com ele, também quando eu era criança, e vou guardar pra sempre. Significa muito pra gente. Muito bem, Luane. Agora vamos ver o que a Bibi tem de interferência, o que a Bibi traz de recordação, o que ela tem de objetos que são importantes para a vida dela. Então, pra mim eu separei, primeiro eu quero falar que eu gosto bastante de música, uma das coisas mais importantes da minha vida é a música. E eu gosto muito, muito, e é muito importante pra mim. E é um fato que os meus pais e o gosto musical deles interferiu. Então eu trouxe alguns discos que meus pais ouviam quando eles eram mais jovens e hoje em dia eu ouço. A Bibi me chamou de velha, gente! Jovem há mais tempo. Dos Beatles, da Madonna e do Legião Urbana, né? Entre todos. São discos que de cantores bem mais velhos que a gente. Então tá bom. Agora eu quero contar pra vocês também. Lô, segura aqui pra mãe. Então tá. Eu vou trazer primeiro esse daqui. Esse aqui eu tenho muito carinho. É uma colcha. Não vou abrir toda ela, vou abrir só um pedaço. É uma colcha. Antigamente chamavam de colcha de retalhos. Hoje esse tipo de trabalho chama-se patchwork, coisa fina. E assim, quem fez essa colcha pra mim foi minha avó. Ela já não existe mais, né? Ela faleceu há algum tempo. Calma. Então, e assim, toda vez que eu pego nessa colcha, eu lembro de uma porção de histórias que a minha mãe contava da época que ela morava no sítio com a minha avó. Meus avós, minha mãe, né, eles são do sítio, e eu me lembro de uma porção de histórias, uma porção de coisas que eles faziam e tudo mais. E assim eu fico impressionada com o seguinte, com capricho, né? Ela já era velhinha quando ela fez essa colcha. E o capricho, o recorte, os pedacinhos, tudo muito bem montado. E isso assim me lembra outras histórias que a mãe contava, e uma delas era que eles eram muitos filhos, muitas filhas, e a avó organizou um cronograma e uma escala de atividades durante a semana. Então, tia Maria era responsável para fazer, por exemplo, o almoço, fulana era responsável para fazer outra coisa. Então isso eu acho bem bacana, e talvez venha dela essa minha questão de organização. Eu gosto sim das coisas organizadas, das coisas bem dispostas, talvez seja uma característica que eu tenha trazido de família. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, esse daqui eu não convivi, a pessoa que fez essas toalhinhas, eu tenho mais aqui em casa, mas escolhi esses dois joguinhos. É a nona do Adir. Então a família do Adir é de origem italiana e eles têm o hábito de chamar de nona. E ela também já era bem de idade, eu achava fantástico ela fazer o crochê. Ela fazia sem olhar para a toalhinha. E ela acabou me presenteando, antes dela, né? Claro, antes de falecer, é óbvio. Ela acabou me presenteando com várias toalhinhas, porque eu realmente gostava muito de vê-la trabalhando. E o curioso é que ela não usava linha de outra cor. Ela sempre usou a linha branca. Então todos os joguinhos que eu tenho são brancos. Então é mais assim uma parte da história que eu vou transferir para a Luane e para a Bibi, né? E uma outra aqui, então são 3 mulheres que eu escolhi. A minha avó, a nona do Adir, a avó do Adir, a nona do Adir, e a minha mãe. Lembra na aula passada que eu comentei para vocês que para ir para a cozinha a minha mãe sempre pedia para usar avental? Tanto ela pediu que ela fez para mim esse avental. Ela fez um para mim e um para ela. Eu acho que ela foi a
precursora do mamãe filhinha, dessa ideia mamãe filhinha que tem hoje. Então ela fez para ela um avental para ela e para mim ela fez esse daqui. E lembra que eu comentei que ela ensinou que na cozinha a gente tinha que sempre estar com o cabelo preso. Na época não existia esse negócio de touquinha. Aí o que ela me fez? Ela fez esses lenços, esse lencinho aqui. E para ir para a cozinha, para ajudar ela a fazer as coisas, aprender a fazer a comida, né? Tinha que pôr o lenço e o avental. Então, são essas lembranças, esses elementos, esses objetos que influenciaram na minha vida e com certeza na pessoa que eu sou hoje. E com certeza eu também vou estar passando isso para as minhas filhas, né? Vou estar passando isso para elas e tanto é que cada uma escolheu o que é importante na vida delas. E é isso que a gente tem que ter claro, que a gente tem coisas que a gente vai trazendo da nossa família que são importantes para o nosso crescimento. Agora nós receberemos mais algumas convidadas, então fiquem espertos que a gente vai bater mais um papinho com outras pessoas muito especiais e muito importantes na minha vida e tenho certeza que na vida de vocês também, tá joia? Então vamos lá! Oi pessoal! Então, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, com uma parte da minha família, meus 2 filhos. Essa bonitona aqui é a Eloá, esse rapaz aqui é o Johan. E nós vamos falar de algo que a gente gosta muito, né, galerinha? Sim! São as plantas, tá bom? Então, ó, aqui nós colocamos algumas plantinhas. Essa daqui, ó, como que é o nome dela, Eloá? Essa plantinha que eu tô segurando aqui. Florinda. É a Flor Linda? Linda. E essa aqui, como que é o nome dela? Lua, mas essa daqui é meia lua, é diferente. E essa? Fofinha. É a fofinha. Johan, como é que é o nome dessa plantinha sua aqui? Esse daí é o Jairo. Esse é o Jairo. E essa aqui? O Julinho. O Julinho, olha só. Então, ó, eu gosto muito de plantas e meus 2 filhotinhos também gostam muito. Então, as plantas estão presentes aqui na nossa família, é algo que a gente gosta muito. E essa paixão, esse respeito, esse amor que eu tenho pelas plantas, eu trouxe da minha família também. Essa aqui, ó, é a minha mãe. O nome dela é Leci. Ela mora lá no norte do Paraná, bem longe. Ela mora numa cidade chamada Ibaiporã. E ela sempre gostou muito de plantas. Ela tem um jardim imenso na casa dela. E eu, desde criança, via ela cultivando, cuidando, plantando. Sempre queríamos ter mais plantas em casa. E hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa, que eu também gosto muito, igual ela. E eu acredito que ela herdou isso do meu avô. Esse aqui é meu avô. Meu avô já faleceu, já mora lá com Deus. Essa aqui é minha vozinha, também já faleceu. Meu avô que era apaixonado por plantas. O quintal dele era cheio de flores, de árvores frutíferas. Muito legal era ir na casa dele, porque sempre tinha alguma fruta diferente lá. E alguma planta diferente também. E a minha mãe seguiu a tradição, né? Também plantando, cultivando plantas. Agora eu tenho minhas plantinhas e os meus 2 filhinhos também amam plantinhas, tá bom? Então eu queria dividir isso com vocês. Um beijo. Tchau! Oi! Hoje eu vou mostrar alguns objetos que representaram a nossa família. Essa TV aqui é onde que nós assistíamos as novelas. Esse telefone é onde que a gente fazia a nossa comunicação com os familiares que estavam longe. Esse aqui, ó, é um disco vinil, que é onde nós ouvíamos músicas e dançava. Fita cassete, saía, colocava no carro e tocava uma musiquinha. Então, esses são os objetos que realmente representam minha família e ficou na minha memória. Que bom! Se você chegou até aqui, você está de parabéns! A nossa aula, o nosso vídeo está um pouquinho extenso hoje, mas você está de parabéns se você chegou até aqui. E agora é hora de falarmos da atividade. Então,
A primeira atividade eu vou falar para algumas turmas, prestem atenção. Os alunos da professora Miriam, da professora Regina, do professor Laércio, da professora Neide, da professora Eronice, junto com o familiar de vocês, procurem na casa de vocês, vejam o que é que vocês têm de objeto que traga essa história da família, que traga uma lembrança, que traga uma recordação, que traga algum ensinamento. Veja lá o que vocês têm. E gravem um vídeo e me mandem, tá certo? Eu quero ouvir vocês contando a história. Agora, para as turmas da professora Cleusa, da professora Louise e da professora Luísa, a atividade é a mesma, a abordagem é diferente. Vocês vão encontrar o objeto, sim, mas vocês irão contar para o filho de vocês a importância daquele objeto, o significado daquele objeto, que memória que traz o determinado objeto. E se alguém puder filmar você nessa atividade, vai ser bem legal. Se não puder, você me manda um áudio ou me manda um relato de como que foi a experiência. Se o filho escutou a história, se o filho demonstrou alguma reação, tá certo? Aguardo a atividade de vocês. Deixa eu agradecer então as professoras que participaram dessa nossa aula e agradecer as minhas filhas que também participaram dessa aula e agradecer também a Rubi, que tá até agora aqui comigo. Hoje ela tá afim de participar da aula. Olha que bichinha aqui. Rubi, diz tchau lá pro pessoal. Fala, tchau, gente. Até a próxima aula. Beijos.